desvendando os caprichos do destino, a ciência por trás dos acausos. Já parou para pensar que a sua vida, e até mesmo a tapeçaria da história humana, pode ser um emaranhado fascinante de acausos? Aqueles eventos aparentemente triviais que, por uma virada inesperada do destino, desencadeiam efeitos monumentais? Prepare-se para ter sua percepção de controle e ordem abalada, pois a realidade é muito mais caótica e interconectada do que imaginamos. Estamos prestes a desvendar os segredos ocultos por trás do que molda o nosso universo. A dança inesperada do caos, onde o pequeno se torna gigante. Brian Klaas, o mente brilhante por trás de Fluke, Chains, Chaos and Why Everything We Do Matters, nos convida a uma jornada intelectual profunda. Ele nos desafia a abandonar a ilusão reconfortante de que tudo acontece por uma razão, em um sentido linear e previsível. Em vez disso, ele revela uma verdade mais complexa e, de certa forma, libertadora. Somos constantemente desviados por forças sutis, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, que parecem aleatórias, mas que carregam um poder imenso. Um acauso, na definição expandida de Klaas, vai muito além de um simples golpe de sorte ou azar. É qualquer evento que ele chama de contingente, onde uma pequena mudança no curso das coisas pode ter um impacto desproporcional e profundo. Pense na metáfora da bifurcação de um caminho. Um passo aparentemente insignificante para a esquerda em vez da direita, e todo o seu destino pode mudar drasticamente. É como se a realidade tivesse múltiplos roteiros paralelos, e um acauso escolhesse qual deles se manifestaria. A própria essência da teoria do caos nos sussurra um segredo profundo e perturbador: a sensibilidade às condições iniciais. Não é apenas uma frase bonita, é uma lei fundamental da natureza. Assim como uma mínima e quase imperceptível alteração na temperatura ou na velocidade do vento em um modelo meteorológico impede a previsão do tempo além de uma semana ou 10 dias, um ínfimo detalhe em qualquer sistema complexo pode gerar efeitos gigantescos e completamente imprevisíveis ao longo do tempo. Não é que o mundo seja caótico no sentido de desordenado, é que a ordem que percebemos é incrivelmente frágil e sensível a qualquer perturbação inicial. Para nos fazer sentir o peso dessa verdade, Klaas compartilha uma história pessoal e assombrosa, que é o ponto de partida de seu livro. Imagine que a sua própria existência fosse um desses acausos. Sua linhagem, ele revela, está literalmente ligada a um evento trágico e fortuito que aconteceu em 1905, em uma pequena fazenda perto de Killer, Wisconsin. Sua bisavó, enfrentando o que hoje chamaríamos de depressão pós-parto severa, algo desconhecido na época, teve um colapso mental devastador. Tragicamente, ela tirou a vida de seus 4 filhos pequenos, o mais velho com apenas 5 anos, e depois a sua própria. O marido, bisavô de Klaas, ao retornar para casa, deparou-se com uma cena de horror indescritível, sua família inteira aniquilada. 2 anos depois, em um ato de resiliência e acaso, ele se casou novamente, desta vez com a bisavó do autor. A epifania veio para Klaas apenas na casa dos 20 e poucos anos, quando seu pai lhe mostrou uma manchete de jornal de 1905. Naquele instante, ele percebeu a dimensão da fluke de sua própria existência. Ela era literalmente predicada no assassinato em massa de crianças. Se aquele evento não tivesse ocorrido, ele simplesmente não existiria. Mas a teia se estende ainda mais. Qualquer pessoa que estiver lendo ou ouvindo a história de Klaas não estaria fazendo isso se não fosse por aquela tragédia em Wisconsin em 1905. É um lembrete visceral de como as teias do destino são intrincadas, imprevisíveis e assombrosas, com ondas de impacto que ressoam por gerações e se espalham globalmente, muitas vezes sem que tenhamos a menor consciência delas. A mulher da história, em sua desesperada decisão, jamais poderia imaginar que seu ato trágico levaria, mais de um século depois, a uma conversa que ecoaria pelo mundo. Mas levou. E é assim que os acausos funcionam. Convergência contingente, a ordem que emergiu do caos. Se o mundo é tão contingente e suscetível a desvios imprevisíveis, por que experimentamos tanta regularidade em nossas vidas diárias? Por que podemos ir ao trabalho pela mesma rota, esperar o mesmo café no Starbucks e o sol nasce e se põe com uma constância aparente?
A resposta reside em um conceito que Class chama de convergência contingente. A ideia é que, embora um pequeno acaso possa de fato desviar uma trajetória inicial, mudando o curso do rio da vida, uma vez que um novo caminho é traçado, as forças da ordem tendem a se estabelecer. É uma espécie de estabilização pós-choque. Pense da seguinte forma: soluções que funcionam tendem a prevalecer. A ordem não é eliminada, mas sim reconfigurada dentro de um novo contexto. A metáfora do trânsito na rodovia é perfeita aqui. Se você está dirigindo, há um limite de velocidade, uma bacia de atração que organiza o fluxo. A maioria das pessoas vai dirigir perto desse limite. Os carros estarão razoavelmente espaçados. Há uma ordem que emerge de um vasto número de indivíduos interagindo. No entanto, ocasionalmente, um evento contingente, talvez um pneu furado ou uma distração, causa um acidente. Esse acidente, um acaso, muda radicalmente o caminho de vida das pessoas envolvidas. Mas o resto da rodovia, após o choque inicial, tende a encontrar uma nova ordem. Então, a maneira correta de pensar sobre as mudanças em nossas vidas e sociedades, segundo Class, é através da convergência contingente. Temos esses momentos que podem parecer triviais ou até completamente invisíveis para nós, que de fato alteram nosso percurso. Mas uma vez que estamos nesse novo percurso, existem forças de ordem, padrões sociais, leis da física, comportamentos habituais, que limitam e direcionam como a mudança se desenrola a partir daquele ponto. O mundo não é um caos absoluto o tempo todo. Ele oscila entre o caos e a ordem, e é nessa interação que a complexidade da vida floresce. Um acaso que mudou o curso da história mundial. Quer um exemplo vívido e de tirar o fôlego de um acaso com impacto global incalculável? A história da decisão de onde lançar a primeira bomba atômica no Japão é um conto arrepiante de como o trivial pode se tornar monumental. A abertura de Fluke nos lança em 1926, onde um casal, o Sr. e a Sra. H.M. Stimson, tiravam férias aparentemente insignificantes em Kyoto, Japão. Eles passaram cerca de uma semana na cidade, hospedados no Miyako Hotel, e se encantaram com a cultura e a beleza do local. Ao partir, levaram consigo a memória de Kyoto como uma das cidades mais belas do mundo. Que impacto uma simples viagem de férias poderia ter na história? Nenhum, normalmente. Mas o ano era 1945. 19 anos depois, o Sr. H.M. Stimson, Henry Stimson, ocupava o cargo de secretário de guerra dos Estados Unidos. Ele estava supervisionando a comissão encarregada de escolher o alvo para a primeira bomba atômica. O comitê de alvos, composto majoritariamente por generais, foi unânime. Kyoto era o alvo óbvio. Havia valor estratégico, boas razões para sua destruição, e todos concordaram. No entanto, ao receber o memorando com a recomendação, Stimson agiu com urgência. Ele não queria que sua cidade favorita fosse destruída. Então ele se reuniu pessoalmente 2 vezes com o presidente Truman, argumentando apaixonadamente para que Kyoto fosse removida da lista de alvos. Eventualmente, Truman cedeu. E assim, a primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima, em vez de Kyoto. Tudo por causa de uma viagem de férias de 19 anos atrás. A segunda bomba estava programada para Kokura, mas quando os bombardeiros se aproximaram da cidade, nuvens cobriram a visão, impedindo a garantia de um acerto preciso. Em vez disso, eles seguiram para o alvo secundário, Nagasaki. É um fato bizarro, mas verdadeiro. A razão pela qual centenas de milhares de pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki, em vez de Kyoto e Kokura, foi devido a uma viagem de férias de 19 anos e uma nuvem passageira. Quando tentamos entender por que os Estados Unidos lançaram a bomba atômica onde o fizeram, tenderíamos a pensar em variáveis estratégicas. Alvos militares, impacto no esforço de guerra. Jamais incluiríamos na lista o histórico de férias de um oficial do governo americano, ou padrões climáticos momentâneos. E, no entanto, esses foram os gatilhos imediatos de morte em massa em 2 cidades, e não em outras 2. Tanto é que, até hoje, no Japão, existe a expressão a sorte de Kokura, referindo-se à ideia de uma cidade ou pessoa que, sem saber, escapou de um desastre. Essa é uma das ideias-chave em Fluke.
Quando olhamos para trás em nossas vidas ou para a mudança social, tendemos a focar nos grandes e óbvios pontos de inflexão. Escolher uma faculdade, casar, ter filhos, essas são decisões que sabemos que moldarão nossas vidas. Mas o que não percebemos são os pivôs invisíveis, os caminhos futuros que poderiam ter existido, mas que não se concretizaram porque fomos simplesmente alheios às variáveis que mudaram nossas vidas sem o nosso conhecimento. Para o povo de Kokura, a incineração foi evitada por uma nuvem passageira. Para Kyoto, por 2 pessoas que tiraram férias em sua cidade 19 anos antes. Tentamos racionalizar o mundo, criando modelos que excluem a história de férias de um funcionário do governo americano. Mas é assim que o mundo realmente muda. O ruído da vida, aquilo que somos ensinados a ignorar, é na verdade altamente consequencial. E essa lição foi dolorosamente clara para centenas de milhares de pessoas e, claro, para as gerações futuras que estão vivas hoje por causa de umas férias de um casal e uma única nuvem passageira. A teia invisível que conecta tudo, os pivôs ocultos da existência. Uma das características mais intrigantes desses pivôs invisíveis na vida é que estamos completamente alheios a eles até que um evento de grande magnitude os torne inegavelmente óbvios. Pense no clássico filme dos anos 90, Sliding Doors, estrelada por Gwyneth Paltrow. A premissa é simples e cativante. A personagem de Gwyneth tenta pegar um trem do metrô. Em uma versão dos eventos, ela perde o trem por um triz, porque alguém a atrapalha. As portas se fecham e ela fica para trás. O filme então rebobina, e na próxima versão, ela consegue entrar no trem. A história se desenrola mostrando como suas vidas se transformam drasticamente, dependendo de um instante, se ela pega o trem ou perde o trem. É uma ideia intuitivamente plausível para nós, a de que algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida de alguém. No entanto, na nossa própria realidade, permanecemos completamente alheios a esses múltiplos caminhos, porque qualquer indivíduo só vivencia uma versão da realidade. Ou ele pegou o trem, ou o perdeu. Nunca temos o privilégio de ver as 2 versões. Porém, às vezes eventos extremamente consequenciais nos forçam a confrontar essa contingência de maneiras perturbadoras e trágicas. Klaas relata a história de Joseph Lott, em Fluke. Joseph estava a caminho de uma conferência, mas seu voo atrasou. Como resultado, a camisa que ele planejava usar em sua apresentação ficou muito amassada, e ele, descontente com a aparência, decidiu vestir uma camisa verde pastel em seu lugar. Na manhã da conferência, ele tomou café da manhã com sua colega Elaine Greenberg. Elaine, uma pessoa atenciosa e perspicaz, sabia que Joe adorava gravatas com temas de Monet, inspiradas na arte impressionista. Uma semana antes, ela havia visto uma em uma loja, comprou-a para ele e o presenteou naquele café da manhã. Joe ficou incrivelmente tocado com a gentileza da colega e decidiu: vou colocá-la agora mesmo e usá-la na apresentação. Elaine, no entanto, reagiu de imediato: com essa camisa não. A gravata Monet era vibrante, cheia de cores quentes como o laranja, e chocava horrivelmente com o tom pastel da camisa verde de Joe. Joe então tranquilizou-a: não se preocupe, tenho uma camisa branca, só preciso passá-la. Voltarei ao hotel e te encontro lá em 10 minutos. Ele voltou ao hotel e começou a passar a camisa. E enquanto ele estava ali, com o ferro na mão, Elaine já estava no andar da conferência, o 101º andar do World Trade Center. Joe olhou para cima e viu o avião atingir a torre. Naquele instante, Elaine morreu e Joe sobreviveu. Foi um acaso de timing, uma questão de fração de segundo, um ato aleatório de gentileza que produziu um efeito inacreditável. Se não fosse por aquela gravata, Joe também teria morrido, pois teria se juntado a ela na conferência, subido os elevadores e encontrado seu fim no 11 de setembro. Um dos aspectos mais marcantes dessa experiência para Joe, como ele contou a Klaas, foi a constante repetição da frase: tudo acontece por uma razão. Essa frase, em vez de consolar, era profundamente perturbadora. Parecia implicar que eles deveriam morrer e eu deveria viver, o que não só impõe uma pressão imensa sobre o indivíduo, mas também sugere que mortes horríveis e aleatórias fazem parte de um plano maior. E isso Joe não queria aceitar. Então, quando vemos esses momentos de sliding doors, esses efeitos botão de soneca, que exploraremos mais à frente,
percebemos a natureza arbitrária do nosso mundo. Não há julgamento moral envolvido. O botão de soneca não é bom ou ruim. Perder o trem não é intrinsecamente bom ou ruim. E o presente de Helene foi um gesto de pura generosidade. Mas nossas vidas estão constantemente à mercê dessas coincidências, e somos simplesmente cegos a elas. É uma das verdades mais profundamente comoventes quando se pensa sobre a mudança. Sua vida está constantemente sujeita aos caprichos de eventos fortuitos, ocorrências aleatórias e forças caóticas. E apenas ocasionalmente, pessoas como Joe Lott vivenciam isso de forma visceral, entendendo que se não fosse por um único ato de gentileza, eles não estariam aqui. A desconstrução da certeza. Nem tudo acontece por uma razão. Ao longo de nossas vidas, somos condicionados a acreditar que estamos no controle absoluto de nosso caminho. A narrativa prevalecente nos posiciona como o personagem principal, e a ideia é que desde que façamos escolhas sábias, tudo acabará bem. E quando as coisas não saem como esperado, a frase "tudo acontece por uma razão" ressurge como um mantra confortante. Brian Klaas argumenta, com base em evidências científicas e na observação da realidade, que ambas as afirmações são falsas. Primeiro, não é verdade que estamos no controle. Na verdade, um dos argumentos centrais de Fluke é paradoxal e, ao mesmo tempo, profundamente libertador. Nós não controlamos nada, mas influenciamos tudo. Essa distinção é crucial. A ilusão de controle que nutrimos e a necessidade de costurar uma narrativa limpa onde cada evento tem uma causa clara nos leva a uma profunda incompreensão do mundo e, consequentemente, a cometer erros. Muitas coisas simplesmente acontecem. Quando olhamos para a cadeia causal de eventos que produzem resultados, percebemos que ela não é limpa e organizada, ela é inerentemente bagunçada. Somos ensinados a ignorar o ruído e focar no sinal. Klaas adverte, isso é um erro colossal. O ruído é onde muitos dos eventos mais importantes e consequenciais da vida ocorrem. Ao aceitar que temos uma influência profunda sobre o mundo, mas um controle muito limitado, nossa perspectiva muda. Começamos a ver o mundo de forma diferente, a nos comportar de outra maneira e a aceitar os limites do que podemos e não podemos fazer. A crença de que tudo acontece por uma razão nos leva a cometer erros cognitivos e a atribuir um significado intencional a eventos que são fundamentalmente arbitrários. A evidência científica é clara: nem tudo acontece por uma razão. Portanto, precisamos de uma mudança filosófica em nossa forma de pensar sobre o mundo, aceitando que algumas coisas ocorrem aleatoriamente, arbitrariamente ou como subproduto da teoria do caos, transformando-nos em fantoches de eventos aleatórios, como ele irá argumentar sobre o livre-arbítrio. A história das ideias, a busca obsessiva por ordem e narrativa. A história das ideias, na visão de Brian Klaas, é fundamentalmente uma história da tentativa humana de espremer a complexidade e a bagunça do mundo em uma narrativa limpa e organizada sobre o porquê das coisas acontecerem. Essa compulsão por ordem tem raízes profundas que se estendem da teologia à ciência. Essa busca por uma história começa em parte com a religião. As pessoas, ao longo da história, buscaram uma ordem elegante e divina, uma prova de que tudo era planejado por um ser superior. A noção de uma realidade acidental ou arbitrária é completamente incompatível com a ideia de um plano divino meticulosamente elaborado. Assim, ao longo da história religiosa, sempre houve essa narrativa organizada, esse tudo acontece por uma razão, ligado ao divino. Com o advento da revolução científica, houve uma mudança de foco. Não era mais apenas sobre Deus, mas sobre os modelos de relógio da física que prometiam uma elegância e previsibilidade notáveis. Aqui, a necessidade de eliminar o ruído e os acidentes tornou-se ainda mais forte, pois tudo deveria se encaixar em uma equação matematicamente bela. Seja Adam Smith falando sobre a mão invisível que guia as economias, ou Isaac Newton apresentando suas equações incrivelmente poderosas para explicar o mundo, a humanidade sempre buscou uma explicação que se encaixasse em um modelo ordenado e racional.
É por isso que, segundo Class, há tanta resistência à noção de convergência contingente, porque ela é, por vezes, irracional. O fato de que sua própria existência pode ser o subproduto de um assassinato em massa, ou que centenas de milhares de pessoas morreram em uma cidade e não em outra por causa de uma viagem de férias aleatória e uma nuvem passageira, essas coisas não são limpas, não são ordenadas, não são elegantes, mas são verdadeiras. A ciência, muitas vezes, nos confronta com verdades estranhas e contra-intuitivas. É mais produtivo para nós aceitá-las e encarar essa incerteza, essa complexidade e essa aleatoriedade do que fingir que o mundo não funciona assim apenas porque é mais reconfortante para nossos cérebros obcecados por padrões. A história intelectual do mundo, portanto, tem sido uma história de sistematicamente apagar a aleatoriedade, e isso, Class argumenta, é um erro. Nossos cérebros evoluíram para dar sentido aos padrões. Isso é uma vantagem evolutiva para a sobrevivência. Se você fosse um caçador-coletor pré-histórico e ouvisse um leve ruído na grama ou um som estranho, pode não haver nada ali, ou pode haver um tigre dentes de sabre esperando para devorá-lo. Se você ignorar o ruído e for um tigre, você morre. Mas se você superinterpretar o padrão, dizendo, ok, acho que preciso ficar atento a isso, mesmo que não haja nada, você sobrevive. É um mecanismo de defesa que nos tornou hipersintonizados com a detecção de padrões. Isso significa que quando algo aleatório ou aparentemente aleatório nos acontece, somos alérgicos à explicação de que foi simplesmente arbitrário. Em vez disso, tecemos uma história limpa e linear de A a B. O problema é que quando algo sobre o qual você não tinha controle acontece e você atribui a isso uma intencionalidade, você interpretou mal a lição. O mais impressionante é que entendemos isso quando pensamos no passado, mas não no presente. Quando assistimos a filmes de ficção científica sobre viagens no tempo, a advertência é sempre a mesma e é universalmente aceita. Não toque em nada, não converse com ninguém, pois você pode acidentalmente se apagar do futuro ou mudar fundamentalmente os padrões. Não esmague um inseto, não fale com a pessoa errada. A ironia é que no presente nunca pensamos assim. Nunca imaginamos que esmagar um inseto ou conversar com alguém está de fato remodelando o futuro. Mas as cadeias de causa e efeito operam da mesma forma, seja no passado ou no presente. A mentalidade que temos em relação ao passado, que estamos constantemente remodelando o futuro, que o que fazemos é importante, é a mentalidade correta. E essa ideia, embora avassaladora, pensar que cada um de nossos atos tem efeitos cascata imprevistos que podem mudar o mundo, é também verdadeira. Quando você olha de perto para a natureza da causalidade, da realidade, da existência, percebe que coisas desconcertantes estão acontecendo o tempo todo e nós simplesmente as ignoramos. Mas ao encará-las, você começa a ver um mundo muito diferente e um que pode ser mais gratificante se você aceitar que algumas coisas realmente não acontecem por uma razão e que nossa vida e sociedade são de fato desviadas pela teoria do caos. A delusão do individualismo, a teia invisível que conecta tudo. A modernidade ocidental tem uma obsessão profunda e, segundo Brian Class, enganosa. O que ele chama de delusão do individualismo. É incrivelmente reconfortante para muitos acreditarem que estão no controle absoluto de suas vidas, que são os únicos motores da mudança, e que seu destino se desenrola exatamente como eles desejam. Para um político, isso se traduz na crença de que ele pode controlar o rumo da economia ou o resultado de uma eleição. O problema é que essa visão é limitada. A filosofia oriental, por exemplo, há muito tempo explora as interconexões entre as pessoas e a ideia relacional de como estamos todos conectados. Class não vê isso apenas como filosofia, mas como fato científico. Acho que estamos todos conectados e fingimos que não. Para ilustrar essa verdade, ele nos traz uma história peculiar que ele encontrou enquanto pesquisava Fluke, a história de Ivan, um homem que foi nadar na costa da Grécia. Ivan não era o melhor nadador, e uma corrente marítima o arrastou para o mar aberto. Seus amigos ficaram em pânico, pois ele desapareceu de vista. Por 24 horas, Ivan esteve desaparecido no mar.
E nós sabemos como essas histórias geralmente terminam. Mas não a história de Ivan. No exato momento em que ele estava prestes a sucumbir às ondas e se afogar, ele avistou algo inacreditável. Uma bola de futebol boiando na superfície do oceano. Já isso é extraordinário o suficiente. Ele foi salvo por uma bola que simplesmente estava flutuando. Ele se agarrou a ela e foi eventualmente resgatado. Mas a parte mais extraordinária da história veio depois. Quando a notícia do resgate de Ivan chegou à televisão grega, uma mulher estava assistindo. Klaus imagina a cena. Ela deve ter deixado cair a xícara de café ao ver a bola de futebol na tela, pois ela reconheceu a bola. Seus filhos haviam brincado com aquela mesma bola e, acidentalmente, a chutaram de um penhasco a 80 milhas de distância do local onde Ivan a encontrou, 10 dias depois. O ponto é, as crianças teriam pensado: ah não, chutamos a bola do penhasco, vamos comprar outra. Elas não teriam a menor ideia de que aquele chute aparentemente trivial, sem qualquer intenção ou propósito maior, salvou a vida de outro ser humano que estava prestes a se afogar. Quando se pensa dessa forma, fica extremamente óbvio que existe uma interconexão profunda entre essas vidas. Não há nenhuma mágica em Ivan. A realidade é que todos nós estamos constantemente sendo afetados pelas ações de pessoas que nunca veremos e nunca conheceremos. A maneira mais óbvia de entender essa interconexão e que todos nós vivenciamos é a pandemia da Covid-19. Um único vírus infecta uma única pessoa em Wuhan, na China. E as vidas de 8 bilhões de pessoas são irrevogavelmente alteradas por muitos e muitos anos. Todos nós somos diferentes por causa dessa pandemia, desencadeada por um vírus infectando uma pessoa a milhares de quilômetros de distância de onde você vive. Essa é a natureza da realidade, afirma Klaus. É um mecanismo de enfrentamento eficaz para nós simplesmente ignorarmos a ciência, ignorarmos a física e imaginarmos que estamos no comando. E é aqui que se encaixa a frase que ele reitera em Fluke: nós não controlamos nada, mas influenciamos tudo. Para Ivan e a bola de futebol, a influência que ele experimentou veio de um par de crianças que ele nunca conheceu e que salvaram sua vida. Como a ciência nos ajuda a entender os acausos, contingência versus convergência. Uma das áreas mais fascinantes da ciência que nos oferece uma visão profunda sobre a natureza dos acausos é a biologia evolutiva. Ela nos revela muito sobre por que as coisas acontecem no mundo, atuando como uma ciência histórica, onde o desenvolvimento de todas as formas de vida, incluindo a nossa, se deu através de uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos. Dentro da biologia evolutiva, existe um grande debate que é extremamente útil para entender as mudanças em nossas próprias vidas e sociedades. O debate entre contingência e convergência. Esses termos são fáceis de compreender, mas suas implicações são vastas. Contingência refere-se a situações onde uma pequena mudança inicial ocorre e o resultado final é completamente diferente. Se você pudesse rebobinar a fita e mudar um detalhe, todo o futuro se alteraria. Convergência refere-se a situações onde, apesar de pequenas flutuações ou ruídos, um sistema tende a chegar ao mesmo destino ou solução no final, porque certas coisas funcionam e são intrinsecamente mais vantajosas ou eficientes. Para torná-los mais concretos, o melhor exemplo de contingência na biologia evolutiva é o asteroide que extinguiu os dinossauros. Há 66 milhões de anos, uma pequena oscilação na nuvem de Oort, uma região distante do espaço, lançou uma rocha espacial gigante em direção à Terra. Ela atingiu o planeta de uma forma que maximizou o dano e a devastação, levando à extinção dos dinossauros. Se essa rocha espacial tivesse atrasado ligeiramente ou atingido a Terra um pouco antes, provavelmente não teria exterminado os dinossauros. Poderia até ter perdido o planeta por completo. E se isso tivesse acontecido, não apenas os dinossauros não teriam sido varridos, mas os humanos não existiriam, pois a extinção dos dinossauros foi o precursor para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, para nós.
Imagine um único segundo de diferença há 66 milhões de anos e toda a história humana seria obliterada. Isso é contingência em sua forma mais esmagadora. Por outro lado, a convergência nos mostra a força da ordem e das soluções eficazes. Meu exemplo favorito na biologia evolutiva nos leva ao polvo. Acredite ou não, se você examinar o olho de um polvo e o olho de um humano, eles são extremamente similares. Isso é bizarro, pois há cerca de 600 milhões de anos, polvos e humanos se separaram no ramo evolucionário da vida. Eles estão em trajetórias evolutivas completamente diferentes. Mas a questão é que o olho, como órgão, simplesmente funciona. Ele ajuda um organismo vivo a navegar pelo mundo e, portanto, a sobreviver. E existem apenas tantas maneiras eficazes de um olho evoluir. O que aconteceu foi que a natureza, através de mutações não direcionadas, o motor da evolução, experimentou repetidamente e produziu soluções que são incrivelmente semelhantes, mesmo para organismos radicalmente diferentes. A importância de pensar nesses frameworks de contingência e convergência reside em como eles nos permitem analisar os caminhos de nossas próprias vidas e a evolução de nossas sociedades. Klaus aplica isso às nossas vidas pessoais através do que ele cunhou como o efeito botão soneca. É uma ideia simples e universalmente compreensível. Imagine que é uma terça-feira de manhã, você acorda um pouco cansado e o botão de soneca o seduz. Você decide apertá-lo e dormir mais 5 minutos. Agora imagine que a fita de sua vida rebobina 30 segundos e você toma uma decisão ligeiramente diferente. Decide não apertar o botão de soneca. A pergunta é, o que mudaria em sua vida? Qualquer coisa que permaneceria igual independentemente do botão de soneca seria convergente, porque apesar da pequena flutuação, você acabaria chegando ao mesmo destino final. Mas, se sua vida se desenrolasse de uma maneira profundamente diferente, então o botão de soneca seria um evento contingente, pois essa pequena mudança teria desviado a trajetória de sua vida. O argumento central de Klaas em Fluke é que a contingência, na verdade, desempenha um papel muito maior. Embora nunca possamos ver o caminho alternativo que o botão de soneca teria criado, podemos entender que encontraríamos pessoas diferentes naquele dia. Teríamos conversas diferentes. Um atraso de 5 minutos pode às vezes causar um acidente de carro ou, inversamente, permitir que você o evite. Todas essas coisas estão constantemente remodelando nossas vidas. E por que é tão desconcertante imaginar que somos um número infinito de ramificações no caminho da vida a cada decisão que tomamos a cada momento? Tendemos a ignorar essa verdade. Mas o fato científico e a biologia evolutiva nos dizem: é assim que o mundo realmente funciona. Estamos em algum lugar entre a ordem e o caos. É ali que a complexidade prospera e onde nossas vidas se desenrolam. Essas ideias de contingência e convergência nos permitem estruturar nossos pensamentos para entender os diferentes extremos de como nossas vidas podem radicalmente mudar ou não mudar tanto a cada decisão individual que tomamos. Convergência versus contingência, a luta por explicação. Se você olhar para a ideia de convergência, a essência pode ser traduzida como tudo acontece por uma razão. Já a contingência é onde as coisas simplesmente acontecem. Nós pensamos nessas ideias o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Quando as pessoas tentam dar sentido a ocorrências aleatórias em suas vidas, elas às vezes pensam, bem, coisas acontecem. No entanto, quando coisas ruins nos acontecem, ficamos bastante desconfortáveis com a ideia de que as coisas simplesmente acontecem. Há muitas pesquisas em psicologia que sugerem que a contingência é algo que sistematicamente ignoramos quando se trata de más notícias. Não pode haver uma explicação aleatória, tem que haver uma razão maior para isso. Tem que haver algum poder superior por trás disso. Tem que haver algum tipo de sentido que possamos extrair. Curiosamente, quando coisas boas nos acontecem, como ganhar na loteria, as pessoas não têm problema em aceitar a contingência. Eu tive sorte, coisas acontecem. Então, a mentalidade de coisas simplesmente acontecem versus tudo acontece por uma razão é um debate vivo e pulsante na biologia evolutiva. E é também algo que, ironicamente,
às vezes vemos bordado em almofadas em nossas casas enquanto tentamos dar sentido ao caos e às tragédias desorientadoras da vida. Os efeitos cascata, como pequenas ondas, definem nossas vidas. Quando pensamos em nossas vidas, tendemos a acreditar que há muitas coisas pequenas que podem ser ignoradas, que simplesmente não são importantes. Mas a física nos diz o contrário. Não é assim que o mundo funciona. Quando você considera por que as coisas acontecem, a física nos ensina que existe uma cadeia ininterrupta de causas e efeitos. É isso que impulsiona tudo no universo, desde o Big Bang até o momento presente em que você está. O que é realmente desconcertante e estranho de se aceitar é que, se você imaginar sua vida como um fio, uma linha em uma tapeçaria, percebe que ela não é individual. Martin Luther King Jr. chamou isso de a vestimenta do destino, a ideia de que estamos todos interligados em redes mútuas. O que isso significa é que o fio da sua vida não é isolado, ele faz parte de uma tapeçaria muito maior. E a coisa mais extraordinária é que, se você puxar um único fio, a imagem inteira da tapeçaria se altera. Não é como se você pudesse simplesmente desenvendar sua pequena parte sem afetar o todo. Isso acontece porque o seu fio está conectado ao de todos os outros. Faz parte de tudo o mais que veio a ser. Se você pensar nisso por mais de um momento, torna-se bastante óbvio. Entendemos que, se nossos pais não tivessem se conhecido exatamente da mesma maneira, não estaríamos aqui. Mas leve isso um passo adiante. Seus bisavós, seus tataravós, e assim por diante. Eventualmente, você chega a uma criatura semelhante a um chimpanzé há 6 milhões de anos. Se eles não tivessem se encontrado e procriado, os humanos provavelmente não existiriam. E você pode ir ainda mais longe no tempo. Há uma história extraordinária, talvez o acaso favorito de Klaus, aquele a quem devemos toda a nossa existência, e que é provavelmente o mais improvável que já aconteceu. Há 2 bilhões de anos, 2 micro-organismos, basicamente uma minúscula bactéria, colidiram com um procarioto e se encontraram dentro dele. Essa é a história da origem da mitocôndria, que alimenta todas as células que temos. É a história da origem da vida complexa. Aconteceu uma única vez há 2 bilhões de anos, e nunca mais desde então. E se isso não tivesse acontecido, nenhum de nós estaria aqui. Então, quando você pensa sobre esses aspectos da vida, as explicações que temos, a decisão de tentar desvendá-las, o fio da sua vida só fica mais longo e mais interligado quanto mais você olha. Seu fio está ligado ao fio da vida de seus pais, que está ligado ao fio da vida dos pais deles, voltando e voltando através da evolução até uma única criatura semelhante a um verme centenas de milhões de anos atrás, a qual todos nós devemos nossa existência. E se aquela criatura tivesse sido esmagada, nenhum de nós estaria aqui. Ou imagine outra descoberta da ciência moderna em biologia evolutiva, uma das favoritas de Klaus, a história de por que os mamíferos não põem ovos. Há 100 milhões de anos, a melhor evidência científica parece sugerir que uma única criatura semelhante a um mussaranho foi infectada com um retrovírus mutado, que deu origem à placenta. E essa é a razão pela qual não botamos ovos. De fato, se isso não tivesse acontecido, provavelmente não existiríamos como somos, pois não seríamos a mesma coisa se não tivéssemos partos vivos. Cada vez que olhamos para a história da vida, imaginamos um único fio, e que é apenas sobre nós. No entanto, essa interconexão, o fato de que fazemos parte da tapeçaria da vida e da tapeçaria da existência, é, para Klaus, uma maneira profundamente bela de pensar sobre o mundo. É também uma maneira cientificamente precisa, pois não podemos experimentar uma parte de nossas vidas sem as outras. Isso também tem implicações filosóficas que Klaus considera muito reconfortantes. Os piores momentos de nossas vidas estão inextricavelmente ligados aos melhores. Eles não poderiam existir um sem o outro, e isso é literalmente verdade para ele, pois cada alegria em sua vida não existiria se 4 crianças não tivessem sido assassinadas em Wisconsin há 119 anos.
Esses efeitos cascata estão todos interligados, não são separados. No entanto, quando pensamos na natureza da mudança ou em nossas próprias vidas, somos ensinados pelo sonho americano ou por outras ideias que permeiam o pensamento moderno. Somos indivíduos, controlamos tudo. Apenas dê o seu melhor e você ficará bem. Às vezes isso é verdade, às vezes é uma forma útil de pensar, mas cientificamente está errado. Não é verdade que somos indivíduos, somos parte da tapeçaria da vida. E se você mudar qualquer fio de qualquer indivíduo, a imagem inteira do resto do mundo mudará. Às vezes profundamente, às vezes não tanto, mas muda. O efeito borboleta, a impossibilidade de prever o futuro. A história de origem da teoria do caos é um conto de um acauso científico que mudou nossa compreensão do universo. Nos anos 1960, um meteorologista chamado Edward Norton Lawrence estava usando um modelo de computador simples para tentar prever o tempo. Era um modelo com cerca de 12 variáveis, uma versão simplificada, longe de ser perfeita. Durante uma simulação, ele decidiu fazer um atalho. Voltou à metade da simulação, pegou os valores que o computador havia gerado e os inseriu novamente, esperando, claro, que tudo se desenrolasse exatamente da mesma forma. Afinal, era o mesmo modelo, os mesmos dados. No entanto, quando ele rodou a simulação novamente, as condições climáticas se mostraram radicalmente diferentes. Ele ficou completamente confuso, verificou a entrada de dados várias vezes e não encontrou nenhum erro. Finalmente, ele percebeu o que havia acontecido. Quando o computador imprimia os dados, ele truncava os valores para 3 casas decimais. Então, se um valor fosse 12.345678, ele o arredondava para 12.345. E, como resultado dessas minúsculas e infinitesimais diferenças, tudo no modelo do computador se alterou. Esta é a história de origem do que conhecemos como o efeito borboleta, a ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode, em tese, criar um furacão muitos dias depois. É também a principal razão pela qual não conseguimos prever o tempo com precisão muito à frente no futuro. Qualquer dado, mesmo que minúsculo, ligeiramente errado, criará um resultado profundamente diferente ao longo de um determinado período de tempo. Isso nos ajuda a entender por que a física nos mostra que a natureza da mudança é contingente a pequenos eventos. Se um minúsculo erro de arredondamento em uma rajada de vento ou uma variação de temperatura pode levar a um furacão ou a um céu azul, então, claro, isso também é verdade para nós, seres humanos. Não somos alguma entidade mágica separada do resto da natureza. Somos feitos de matéria física e regidos pelas mesmas leis. Quando pensamos nessa interconexão de todas essas minúsculas causas e efeitos que se somam à maneira como o mundo se desenrola, torna-se impossível imaginar que temos controle completo. Essa delusão do individualismo em que estamos no comando das coisas. Não controlamos nada. Não podemos controlar as coisas, porque o mundo é incontrolável em sua essência. No passado, a ideia do demônio de Laplace tentava lidar com esse conceito. Era um desdobramento da mecânica newtoniana da física, que é extraordinariamente eficaz em prever como as coisas se desenrolam no mundo normal, como jogar uma bola. Antes de Newton, você jogaria uma bola e não conseguiria realmente saber onde ela cairia, pois havia forças misteriosas e incompreendidas. O gênio de Newton foi desenvolver modelos de relógio, onde as equações eram extremamente eficazes em prever o futuro com base em algumas ideias-chave, como momentum, velocidade do vento e outras coisas que podem ser medidas e calculadas. Isso deu origem à ideia do demônio de Laplace, um experimento mental que propõe um intelecto perfeito que pode entender tudo, a localização exata de cada átomo de um tamanduá no Paraguai ou de uma pessoa em Pequim. A ideia era que se esse intelecto pudesse medir com precisão tudo no universo, ele seria capaz de ver o futuro tão claramente quanto via o passado. Em outras palavras, não haveria mistérios sobre o mundo, pois viveríamos em um universo de relógio. Há algumas razões pelas quais isso não é o caso. Primeiro, é impossível para um intelecto saber tudo sobre cada átomo do universo. Simplesmente nunca vai acontecer. Então, nunca seremos capazes de prever o futuro dessa forma. A teoria do caos mostra as limitações da nossa capacidade de previsão, onde muitas vezes erramos, embora raramente tenhamos incerteza quando fazemos previsões. A outra questão é que a mecânica quântica lançou uma chave de fenda nessa visão. A mecânica quântica mostra que a matéria se comporta de maneiras muito estranhas no nível atômico e subatômico,
de formas que são potencialmente completamente aleatórias. Isso cria um desafio ao que é chamado de determinismo, a ideia de que o desenrolar dos eventos segue um modelo de relógio, a partir do presumido indeterminismo que muitas pessoas interpretam como a evidência da mecânica quântica. Então, quando você pensa sobre a natureza da mudança, a física nos diz que a teoria do caos significa que existem limitações ao que podemos saber e ao que podemos prever, e que pequenas mudanças podem ter consequências enormes ao longo de longos períodos de tempo. E a teoria do caos em termos humanos, para retornar à história da própria existência de Klaus. Um assassinato em massa leva à sua conversa atual. Isso é a teoria do caos. Uma pequena mudança no passado leva a uma profunda mudança no que acontece no futuro. E sua existência é uma dessas mudanças que vieram disso. Assim, a física nos ajuda a entender que não há como prever o futuro com precisão. E o mundo do demônio de Laplace é um sonho impossível, que sempre se mostrará ilusório. As bacias de atração, compreendendo a complexidade dos sistemas. Para realmente entendermos como nossas vidas e sociedades se desenrolam, precisamos mergulhar na teoria dos sistemas complexos. Um sistema complexo envolve partes diversas, onde nem tudo é uniforme. Essas partes são interconectadas, interagem umas com as outras e, crucialmente, se adaptam umas às outras. Com essas 4 características, a sociedade humana é obviamente um sistema complexo. Não somos todos iguais, não somos uniformes, ao contrário das moléculas de um gás, que são intercambiáveis. Se substituirmos uma pessoa, o sistema muda completamente. Estamos interconectados, interagimos constantemente, e pequenas decisões nas nossas vidas são resultados dessas interações. E nos adaptamos uns aos outros. Quando algo dá errado na vida de alguém, nossas vidas também mudam um pouco. Em escala larga, isso significa que a sociedade humana é um gigantesco sistema complexo de 8 bilhões de indivíduos interagindo. Modelos antigos que ignoram essa complexidade serão muito ruins para entender a mudança em escalas humanas. Algumas ideias dentro da teoria dos sistemas complexos são particularmente úteis para entender como nossas vidas se desenrolam, situando-se em algum lugar entre a ordem e o caos. É nesse meio termo que a complexidade prospera. A primeira delas é o modelo da pilha de areia, um subconjunto do que é chamado de criticidade auto-organizada. O modelo da pilha de areia é fácil de entender. Você adiciona um grão de areia, depois outro, e eventualmente constrói uma pilha. Em algum momento, a pilha de areia ficará tão alta e tão instável que estará no que os físicos às vezes chamam de borda do caos. Nesse ponto, um único grão de areia pode causar o colapso de toda a pilha. Esse colapso pode ser produzido por algo tão minúsculo, mas ter efeitos tão grandes, que explica a dinâmica não linear desse sistema, onde um pequeno grão de areia pode mudar tudo na pilha. Claes argumenta que a sociedade moderna tem, de certa forma, projetado essa condição devido ao conceito de bacias de atração. Uma bacia de atração é onde um sistema tende a se mover em sua evolução ao longo do tempo. Um ótimo exemplo disso é o tráfego em uma rodovia. O limite de velocidade é uma bacia de atração para esse sistema. Nem todos dirigirão exatamente no limite, mas a maioria estará perto dele. Então, o sistema evolui para esse equilíbrio em torno do limite de velocidade. Além disso, os carros estarão mais ou menos espaçados uniformemente. Pode haver um motorista apressadinho ou alguém muito atrasado, mas em sua maior parte, uma ordem emerge de muitos indivíduos interconectados dirigindo carros, produzindo um sistema relativamente previsível. O problema é que as bacias de atração que criamos para nossas sociedades modernas estão na borda do caos. Em outras palavras, tentamos maximizar a pilha até seu limite absoluto, tornando-nos propensos à avalanche. Buscamos otimizar tudo, exprimir os últimos 2% de eficiência de um sistema social. Fazemos manufatura just in time, onde um atraso de apenas 1 hora pode desorganizar toda a cadeia de suprimentos. E isso é visto como bom, porque a eficiência é o principal motor de muitos de nossos sistemas sociais modernos. Mas isso significa que a bacia de atração do nosso mundo está na borda do caos. Está no limite absoluto da pilha de areia, de modo que quando o próximo grão de areia cair, é muito mais provável que cause uma avalanche.
O erro profundo na compreensão dos desastres sociais, segundo Klaas, é a tendência de dizer: foi apenas um cisne negro, e então voltamos ao normal. O 11 de setembro acontece, a crise financeira acontece, e pensamos: agora podemos voltar à ordem regular. O problema é que ao fazer isso, compreendemos mal a origem desses cisnes negros. O que realmente aconteceu é que desenvolvemos uma pilha de areia tão alta que a avalanche é inevitável. Ela é parte do sistema. Ela absolutamente acontecerá em algum momento. E se você os descarta como acidentes, ou cisnes negros, ou o que quer que seja, você não entende que eles são, na verdade, parte intrínseca do sistema. Eles foram produzidos pelo sistema. Não são eventos externos ou anomalias. São, de fato, a culminação inevitável de um modelo de pilha de areia que é uma bacia de atração no limite absoluto, que está à beira do caos, onde uma pequena mudança pode causar uma catástrofe. A lição para nós, portanto, é priorizar um pouco menos a eficiência e a otimização, e construir uma pilha de areia mais baixa, mais resiliente. Assim, quando a aleatoriedade ou os acausos da vida, o ruído da vida, acontecerem, não acabaremos em desastre. Klaas oferece um grande exemplo da América do Sul, uma rede elétrica projetada para ser menos eficiente e mais cara, mas que desacoplava os centros regionais da rede nacional. Isso significava que quando uma parte do sistema falhava, o restante poderia continuar funcionando, com maior custo e menor eficiência, claro. Mas quando os apagões aconteciam, não afetavam tantas pessoas. Em contraste, nós projetamos sistemas onde um único choque pode reverberar por todo o mundo e mudar tudo, em todos os lugares, de uma vez. Os cisnes negros, eventos inesperados e o perigo da complacência. O termo cisne negro foi cunhado por Nassim Nicholas Taleb, em seu livro de mesmo título. Ele se refere a um evento raro, altamente consequencial e imprevisível. São o tipo de coisa que nos atinge em nossa complacência, quando pensamos que o mundo está se desenrolando em padrões muito previsíveis e regulares, e então, bum, algo muda, e muda o mundo inteiro. As pessoas interpretam isso de forma ligeiramente diferente. Alguns consideram a pandemia um cisne negro, mas Taleb discorda, pois era, de certa forma, previsível que uma pandemia poderia acontecer. Um cisne negro é algo que você realmente não podia prever, era impossível de antecipar. Isso se relaciona à ideia do ex-secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, sobre os desconhecidos desconhecidos. As coisas que você não sabe que não sabe, e, portanto, não pode planejar para elas. No entanto, em sistemas naturais, existe um sinal de alerta precoce chamado desaceleração crítica. É um ramo novo da ciência que, segundo Klaas, será fundamental nos próximos anos para nos alertar que um sistema se tornou mais propenso a eventos de cisne negro. Normalmente, quando há flutuações em um sistema ecológico, por exemplo, em algum momento ele volta ao normal. Uma flutuação no número de mosquitos ou castores e o sistema retorna ao equilíbrio. Mas quando a desaceleração crítica acontece, as flutuações não voltam ao equilíbrio, elas se tornam erráticas. Medir a rapidez com que um sistema retorna ao normal pode fornecer um sinal vermelho de que as coisas estão instáveis e que, quando uma perturbação ou choque ocorrer, tudo pode mudar rapidamente. Existem todas essas representações matemáticas de sistemas complexos que nos permitem navegar pela incerteza com um pouco mais de eficácia. Klaas acredita que é arrogância e incorreto pensar que podemos domar essas coisas. Não seremos capazes de domar cisnes negros. Mas é crucial entender que os sistemas que projetamos não só tornaram mais provável que os cisnes negros nos atinjam, mas também que as consequências serão maiores e sentidas mais rapidamente por mais pessoas em todo o mundo. É aqui que o dogma da sociedade em torno da otimização e eficiência torna mais provável que essas perturbações, esses pequenos choques ou acasos, acabem produzindo as flutuações selvagens que vemos em ataques terroristas, quedas no mercado de ações, pandemias e todas as outras coisas que nos pegam de surpresa, mas que no fundo remodelam profundamente a maneira como nossas vidas se desenrosam. Redefinindo o modelo de pesquisa da mudança social. Além das simplificações. Quando pensamos sobre a mudança social, e a mudança em geral, fomos atraídos por explicações excessivamente simples.
E isso é compreensível, pois elas são reconfortantes e fazem sentido para nós. No entanto, o mundo é mais complexo do que nunca, e essas assunções estão desmoronando. A pesquisa que fazemos muitas vezes não se encaixa no padrão das dinâmicas do mundo moderno. Uma das primeiras assunções com as quais começamos é a ideia de que quando você procura a causa de algo, haverá uma causa clara e única por trás disso. Claro, às vezes isso é verdade. O fumo está correlacionado com o câncer de pulmão e é uma de suas principais causas. Mas muitas coisas no mundo não têm uma causa única e clara. Elas têm um número infinito de padrões que tiveram que ocorrer exatamente da maneira certa para que aquele momento se desenrolasse como se deu. Pense novamente no lançamento da bomba atômica no Japão. Se uma série de fatores tivesse sido ligeiramente diferente, se a Batalha de Midway não tivesse acontecido, se Albert Einstein não tivesse nascido, se os depósitos de urânio não tivessem sido forjados por forças geológicas, nada disso teria acontecido exatamente da mesma forma em 6 de agosto de 1945. No entanto, nossos modelos não são bons em tentar entender um número infinito de causas produzindo um único efeito. A segunda grande suposição, que a teoria dos sistemas complexos desafia e nos diz que está errada, é que, se você entender apenas os componentes individuais de um sistema, você, consequentemente, entenderá o sistema inteiro. A razão pela qual isso está incorreto é porque sistemas complexos são diferentes do que são chamados de sistemas complicados. A nuance pode parecer pequena, mas é crucial. Um relógio suíço, por exemplo, é complicado, mas não complexo. Ele tem milhões de peças interligadas que precisam funcionar para que o relógio cumpra sua função, mas ele não se adapta dentro do sistema se algo quebra. Se uma parte do relógio para, ele simplesmente para de funcionar. Um sistema complexo é diferente, ele é adaptativo. Se uma parte de algo muda, outra parte do sistema pode se alterar em resposta. Podemos imaginar isso em nossas próprias vidas. Se você está no trânsito e alguém freia, os outros carros não continuam e batem. Eles também freiam. E isso afeta todo o sistema. Essa adaptação que temos em um sistema complexo significa que você não pode simplesmente entender as partes constituintes, você tem que entender exatamente como elas interagem umas com as outras. E a maioria dos modelos de mudança social não é boa nisso, o que nos leva a entender mal o mundo. A terceira grande suposição, e esta é totalmente central para as ciências sociais e para muitas compreensões da mudança no passado, é que se alguma coisa foi um padrão de causa e efeito no passado, ele também será um padrão de causa e efeito no presente ou no futuro. O filósofo David Hume identificou esse problema muitos séculos atrás e o destacou, mas nós o ignoramos porque é muito difícil superá-lo. O problema é que o mundo está mudando mais rapidamente do que nunca. Isso significa que esse problema é particularmente agudo agora, pois os padrões do passado são menos prováveis de se aplicar ao nosso momento atual ou ao futuro. Entendemos isso com coisas como as mudanças climáticas. Você olha para os modelos meteorológicos e alguém diz, é uma enchente de 100 anos. Você responde, bem, espere, a enchente de 100 anos está acontecendo a cada 3 anos agora. Isso ocorre porque o padrão do passado não se encaixa mais no padrão do presente. O sistema subjacente mudou. Essa é uma das dinâmicas mais estranhas da pesquisa social, mas é uma questão muito importante para entender o mundo. Por exemplo, havia uma análise de regimes autoritários e como eles funcionam e por que são tão estáveis. Essa análise dizia que os regimes do Oriente Médio eram extremamente resilientes e estáveis. Então, cerca de 1 ou 2 anos após a publicação do livro, a Primavera Árabe acontece, e todos esses regimes colapsam em cerca de 3 meses. A reação imediata é pensar que a teoria estava errada, que foi refutada pelo fato de que eles disseram que eram estáveis e depois se desintegraram. Mas a segunda maneira de pensar sobre o mundo é que o mundo realmente mudou do ponto em que o livro foi escrito para o ponto em que os regimes caíram. Parece uma pequena nuance, mas é uma ideia muito profunda. Está dizendo que, quando eles estavam escrevendo o livro, estavam certos. O mundo funcionava assim, os regimes eram resilientes. Então, algo aconteceu e o mundo mudou. E agora a teoria está incorreta, mas não porque estava errada no passado, mas simplesmente porque o mundo se deslocou. Esta é uma ideia muito importante para se assimilar, porque grande parte da vida moderna opera com base em modelos que assumem que os padrões passados são preditivos dos futuros. A inteligência artificial também funciona assim.
Ela aprende com base em padrões passados e tenta desenvolver modelos baseados em aprendizado de máquina, que podem nos ajudar a navegar pela incerteza no futuro. Mas se o mundo subjacente mudou, então essa análise não será apenas errada, será perigosa, porque o levará a pensar que é assim que o mundo funciona, quando na verdade o mundo agora é profundamente diferente de tudo o que aconteceu antes em termos de dinâmicas sociais na história de nossa espécie. Quando tentamos entender por que as coisas acontecem em sistemas sociais, ou em nossas próprias vidas, ou em nossas próprias sociedades, a maneira antiga de pensar frequentemente envolvia o que são chamadas de dinâmicas lineares. Uma dinâmica linear é muito fácil de entender. Significa apenas que a proporção de uma causa está diretamente relacionada ao resultado que ocorre. Em outras palavras, uma pequena causa tem um pequeno efeito, e uma grande causa tem um grande efeito, e a relação entre eles é linear. A maneira como o mundo realmente funciona é não linear, e isso significa que às vezes uma mudança muito pequena pode produzir um efeito muito grande. E a teoria dos sistemas complexos e o mundo da ciência da complexidade entendem isso e tentam incorporá-lo em seus modelos. Uma das razões pelas quais costumávamos ter modelos lineares era simplesmente por causa do poder computacional. Este é outro dos acasos que, de certa forma, permaneceu na maneira como entendemos o mundo. Nos anos 1980 e 1990, os computadores simplesmente não conseguiam lidar com sistemas complexos. Eles precisavam de dinâmica simples, onde uma causa direta produz um efeito direto, e há uma relação linear entre eles que pode ser gerada em uma equação limpa e organizada. Os modelos de computador melhoraram radicalmente com o avanço tecnológico, mas a maneira como pensamos sobre o mundo não acompanhou essa evolução. Assim, muitos modelos dos quais derivamos nossa compreensão da realidade, especialmente nas ciências sociais, ainda são lineares. E isso é um erro colossal. O problema, é claro, é que os modelos de sistemas complexos estão tentando criar equações muito difíceis para explicar uma realidade muito complexa. E nem sempre é fácil. Não vamos resolver todos os problemas. Há alguma incerteza que não pode ser domada. Mas devemos reconhecer que as relações lineares estão erradas, que quase nada no mundo tem, de fato, uma relação muito direta entre o tamanho da causa e o tamanho do efeito. A teoria dos sistemas complexos e o mundo da ciência da complexidade entendem isso e tentam incorporá-lo em seus modelos. Outra razão para isso deriva de um acaso arbitrário, a maneira como projetamos nossos silos de conhecimento na pesquisa universitária. Temos definições rígidas. Esta é uma questão de ciência política, esta é uma questão de economia, esta é uma questão de sociologia. E essas pessoas estudam física e biologia. Muitas pessoas estão realmente pensando sobre a mudança. Elas não estão apenas pensando nesses reinos de conhecimento que são totalmente díspares. E a mudança não acontece de forma completamente diferente, seja em um suricato ou em um humano. Eles têm os mesmos tipos de aspectos por trás deles, porque a física está determinando como o mundo funciona. Então, Claes acredita que esses silos entre as disciplinas e os campos do conhecimento estão nos atrasando. E o que a teoria dos sistemas complexos faz muito bem é conectar os pontos. Ela reúne esses grupos de pensadores que estão refletindo sobre questões realmente diferentes e diz: espere, vamos tentar ver se há alguma semelhança em como podemos entender a mudança. E isso exige pensamento não linear. Exige a ideia de modelar um mundo no qual uma pequena mudança, uma fração de segundo no tempo, ou uma pequena flutuação que parece ser apenas ruído, pode realmente mudar radicalmente a maneira como o futuro se desenrola. Ainda não chegamos lá. Não temos uma compreensão completa disso. E é por isso que nossas previsões ainda estão tão frequentemente erradas. Mas é aqui que a ação estará nos desenvolvimentos intelectuais do século XXI. Abandonar as velhas formas de pensar sobre esses sistemas e focar muito mais na complexidade. A resistência à ilusão do controle, abraçando a miragem da regularidade. Ao navegar pelo nosso mundo, tendemos a ser seduzidos pelo que Brian Claes chama de a miragem da regularidade. É muito fácil cair nessa armadilha, pois o mundo parece incrivelmente estável.
Em nossas vidas diárias, definimos o alarme para a mesma hora, acordamos, temos mais ou menos o mesmo trajeto, vamos ao escritório. As coisas se desenrolam de maneiras altamente previsíveis. E por causa disso, começamos a pensar: ok, o mundo é controlável, o mundo é domesticável, e podemos decidir como as coisas vão se desenrolar. Mas isso, avisa Klaas, é uma miragem. A miragem da regularidade nos leva a nos iludirmos, no século XXI, de que podemos fazer previsões precisas. Dizemos: aqui é como o mundo vai funcionar. Mas, como a história recente nos mostra, todas as previsões foram invalidadas por eventos de cisne negro. Cada previsão econômica e geopolítica foi desfeita pelo 11 de setembro e pela crise financeira. Todas as previsões geopolíticas sobre o Oriente Médio foram invalidadas pela Primavera Árabe. Tudo o que pensávamos sobre o mundo foi invalidado pela ascensão de Donald Trump. Quão diferente seria o mundo se Hillary Clinton tivesse vencido em 2016, uma corrida tão apertada que poderia ter remodelado o mundo? E o exemplo mais fácil e doloroso é a pandemia. Imagine voltar a ler as previsões econômicas para o mundo em 2020, escritas no final de 2019. Essas previsões estavam incrivelmente erradas. Klaas argumenta que uma das coisas que vale a pena pensar é que nunca poderíamos imaginar algumas dessas dinâmicas até que elas acontecessem conosco. Ele chama isso de incerteza radical, onde não podemos simplesmente entender o futuro de forma alguma, porque a própria ideia nem nos ocorre. Por exemplo, se alguém lhe perguntasse em 1995, quanto você acha que uma pessoa usará o seu telefone no ano 2020? Não haveria absolutamente nenhuma maneira de prever a resposta corretamente. Primeiro, em 1995, os telefones existiam apenas para fazer chamadas. Você não poderia imaginar um smartphone. Você não entenderia que seria possível passar o dia inteiro no telefone. E, segundo, você não saberia que uma pandemia estava prestes a ser desencadeada, na qual ficaríamos todos presos em casa, emborrecidos e rolando em nossos dispositivos. As previsões que fazemos estão muito frequentemente erradas. No entanto, continuamos a fazer essas suposições sobre a miragem da regularidade, raramente incertas, mas muitas vezes selvagemente imprecisas. A lição que precisamos aprender é que não podemos domar o mundo, não podemos prever com precisão. Então, precisamos separar as perguntas que temos que responder daquelas que não precisamos responder. Se você tem uma doença médica muito estranha, que não entende, sem diagnóstico, ninguém sabe o que está acontecendo, você ainda tem que tentar responder essa pergunta, certo? Você tem que dizer: aqui está o que vamos tentar, este é o medicamento que vamos dar, e esperamos que funcione. Mas se você quer fazer uma previsão econômica sobre as taxas de crescimento do PIB ou as taxas de inflação do Malawi em 2035, nós não precisamos responder a essa pergunta. E vamos errar enormemente. Vamos parecer muito estúpidos porque será inevitavelmente imprecisa. Se nós separamos as partes do mundo que temos que tentar navegar através dessa incerteza, as perguntas que devemos responder, das perguntas que não precisamos responder, faremos menos papel de bobos, e isso será algo bom para nossas sociedades. O lado B da incerteza: libertação e propósito no acaso. Um dos momentos mais transformadores para Brian Klaas durante a pesquisa e escrita de Fluke foi a sua percepção de que ele não acredita ter um propósito cósmico. Ele efetivamente acredita ser um acidente em um sentido imediato, o fato de ter nascido ele e não outra pessoa de seus pais, o que poderia ter sido muito diferente, mas também um acidente cósmico, no sentido de que a humanidade é apenas uma fluke evolutiva, que poderia ter se desenrolado de forma diferente se as trajetórias da evolução tivessem sido ligeiramente distintas. Essa é uma ideia que muitas pessoas acham difícil de aceitar, pois a noção de não ter um propósito cósmico parece chocante e desconfortável. No entanto, Klaas vê um significativo lado positivo nisso, e a razão para esse upside é que a própria ideia de certeza, que tanto ansiamos, queremos ter certeza e controle, é na verdade terrível quando você pensa bem. Se alguém pudesse lhe dizer no momento em que você nasceu: aqui está tudo o que vai acontecer com você, aqui está o parceiro que você vai encontrar, aqui está como sua vida vai se desenrolar, isso seria horrível. Seria terrível saber tudo isso.
Imaginar que aos 13 anos você já sabe exatamente com quem vai se casar, quantos filhos terá e como será a sua vida. A serendipidade da vida é de onde grande parte da alegria realmente vem. Os acasos não planejados são onde nossas vidas realmente derivam um maior significado. Além disso, Klaas acredita que isso nos permite nos soltar um pouco. Se você acredita que tudo acontece por uma razão e que você está universalmente no controle da trajetória de sua vida, então, cada vez que algo ruim acontece, cada revés que você experimenta, nessa visão de mundo, é sua culpa. E isso é terrível, porque muitas vezes não é sua culpa. Ele reflete sobre as coisas que o levaram ao momento em que está agora, e as mais importantes são aquelas sobre as quais ele tinha zero controle. Ele não escolheu quando nasceu, onde nasceu, quem eram seus pais ou seu próprio cérebro. Nenhuma dessas coisas estava sob seu controle, e elas tiveram um impacto significativo em seu caminho de vida. Então, o que fazemos é fingir que estamos no banco do motorista de nossas vidas, que somos nós que estamos determinando o caminho. Mas quanto mais você pensa, menos isso é verdade. E Klaas acha muito útil imaginar que quando há um revés em sua vida, sim, ele vai se esforçar ao máximo para consertá-lo, para ser uma boa pessoa, para viver a vida que deseja viver. Mas ele também deve atribuir muito menos crédito aos seus sucessos e muito menos culpa aos seus fracassos, porque todos somos parte de algo sobre o qual temos muito menos controle do que fingimos. Para ele, há um lado positivo na incerteza. Não apenas na serendipidade da vida, mas também no fato de que somos apenas parte desse acidente cósmico que é a existência e que não compreendemos totalmente. E a lição desse acidente é: aproveite a vida. Se você não pensa que tem um grande propósito, se outra pessoa teria existido se não fosse por uma mudança de milissegundos, então talvez o melhor a fazer seja apenas tentar tornar a vida de outras pessoas um pouco melhor e desfrutar da jornada. É assim que Klaas veio a pensar em sua própria existência como resultado da revelação de que ele é, literalmente, uma fluke. Os humanos modernos experimentam um mundo e uma dinâmica de nossa existência diferentes de qualquer um que já viveu antes de nós. E a razão para isso é que invertemos a dinâmica de como nossas vidas se desenrolam. Todas as pessoas do passado, os caçadores-coletores que nos precederam, as vastas extensões de humanos pré-históricos, viviam em um mundo definido pelo que Klaas chama de instabilidade local, mas estabilidade global. O que isso significa é que suas vidas diárias em seu ambiente local eram imprevisíveis e difíceis de navegar. Eles podiam passar fome um ano porque suas colheitas falhavam ou porque os animais que caçavam desapareciam. Não tinham padrões de vida preditivos regulares, mas seu mundo não mudava muito. Os pais e filhos de cada geração basicamente habitavam o mesmo tipo de existência. Seriam caçadores-coletores, e seus filhos também seriam. Nós viramos esse mundo de cabeça para baixo. Temos o que Klaas chama de estabilidade local, mas instabilidade global. Podemos ir a qualquer Starbucks no mundo e beber a mesma coisa. Ela terá mais ou menos o mesmo sabor. Podemos pedir algo online e saber exatamente quando ele chegará à nossa porta. Temos uma extrema regularidade em nossas vidas diárias, a ponto de pesquisadores, ao analisar dados de celulares, descobrirem que podiam prever com cerca de 93% de precisão onde qualquer pessoa estaria a qualquer momento, porque somos criaturas de hábitos. Então, nossas vidas diárias são extremamente estáveis, mas o nosso mundo é extremamente instável. Esta é a instabilidade global. E isso ocorre porque nosso mundo está mudando mais rapidamente do que nunca. Grande parte disso é impulsionada pela tecnologia. Klaas cresceu sem a internet. Agora é impossível imaginar a vida sem ela. Antigamente, a transferência de tecnologia era de pais para filhos. Agora precisamos ir aos nossos filhos para aprender a usar novas tecnologias. Além disso, construímos um mundo muito mais propenso a choques, a acasos, que desviam o funcionamento do mundo. E a razão é que o mundo é hiperconectado e hiperotimizado em um sistema complexo que é frágil. Adoramos a eficiência, a otimização. Nossos life hacks eliminam cada gota de ineficiência, não deixando folga em nossas vidas ou sistemas sociais.
Mas a consequência disso é que quando as coisas dão errado, e elas dão, porque é assim que o mundo funciona através da teoria do caos, os efeitos cascata são muito mais profundos e imediatos. Pense no incidente de 2021, quando o canal de Suez foi brevemente bloqueado por um navio atingido por uma rajada de vento. Isso causou 54 bilhões de dólares em danos e desorganizou as cadeias de suprimentos globais. 50 ou 60 anos atrás, era impossível para um único barco causar 50 bilhões de dólares em perdas econômicas. Mas agora incorporamos o risco em nosso mundo porque somos hiperconectados. Funcionalmente, isso significa que nosso mundo é subvertido por acasos, muito mais do que costumava ser. A história do século XXI é uma história de calamidades e cisnes negros que não foram previstos, mas que mudaram tudo. 11 de setembro, guerra do Iraque, crise financeira, primavera árabe, ascensão de Donald Trump e Brexit, a pandemia, as guerras na Ucrânia e Gaza e assim por diante. Todos esses eventos foram imprevisíveis, mas altamente consequenciais. O que fizemos foi incorporar o risco no mundo pelo fato de que, quando os acasos ocorrem, ou quando pequenos eventos aleatórios e cisnes negros nos atingem, eles vão mudar tudo quase imediatamente. E é aqui que o aspecto da instabilidade global é realmente perigoso. Klaas acredita que projetamos um mundo volátil, um mundo que não queremos ter, onde o Starbucks é completamente imutável ano após ano, mas democracias estão em colapso e rios estão secando. Seríamos muito melhores se focássemos um pouco menos na otimização e um pouco mais na resiliência e tentássemos garantir que tivéssemos um pouco mais de serendipidade em nossas vidas diárias e um pouco mais de estabilidade na forma como o mundo realmente funciona. A ilusão da indústria de autoajuda, onde o conto não coincide com a realidade. Existe uma indústria inteira dedicada a nos enganar sobre o controle que temos sobre nossas próprias vidas, a indústria de autoajuda. Ela é permeada por life hacks simplistas que prometem que, se você fizer X, toda a riqueza, alegria e maravilha da vida virão até você. Basta invocá-las, certo? Um dos exemplos favoritos de Klaas é o best-seller internacional O Segredo. Esse livro propaga a ideia de que você só precisa manifestar o que deseja em sua vida e isso virá até você, como um ímã. O problema com essa visão é devastador quando aplicada a injustiças históricas. Sob a ótica do O Segredo, por que as vítimas do colonialismo ou da escravidão simplesmente não imaginaram suas vidas de forma diferente, cheias de riqueza e liberdade? Obviamente, essa é uma maneira ridícula de entender o mundo. Um dos problemas da indústria de autoajuda é que ela oferece uma receita simplista. Aqui estão as 3 coisas que você precisa fazer para ficar rico ou poderoso. Ao fazer isso, ela exclui a natureza arbitrária e interconectada da realidade. E, implicitamente, ela te diz que você é o culpado se não conseguir. Se você é pobre, a culpa é sua. Se é rico, você merece. Klaas argumenta que a visão de mundo que ele apresenta em Fluke é, na verdade, muito mais libertadora. Ela nos diz que não devemos nos dar tanto crédito pelos nossos sucessos, nem tanta culpa pelos nossos fracassos. Devemos nos esforçar ao máximo, claro. Queremos nos esforçar e tornar nossas vidas as melhores possíveis, mas isso não significa que você pode levar todo o crédito quando as coisas dão certo. Às vezes é sorte, às vezes é algo que você não podia controlar. Esses aspectos de conselho são, na verdade, muito mais úteis do que as mentiras da autoajuda que dizem que você pode conjurar o sucesso dos seus sonhos e que, se não o fizer, a culpa é sua. A posição sobre o livre-arbítrio. Fantoches com cordas ou mestres do destino? Uma das realizações mais profundas de Brian Klaas durante a pesquisa e escrita de Fluke foi a de que ele não acredita em livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio é algo que muitas pessoas tentam contemplar e debater, mas para ele tudo se resume a uma pergunta muito simples. Existe uma diferença entre minha mente e meu cérebro? Linguisticamente, dizemos que sim, há 2 palavras diferentes para descrever essas coisas, mas o Klaas é o que se chama de fisicalista, o que significa que ele acredita que a substância em seu cérebro, a matéria real em sua cabeça, é o que está tomando as decisões.
Ele não acredita que haja alguma alma desencarnada por trás de sua tomada de decisão, nem outra propriedade mágica dentro de sua cabeça que seja diferente de seu cérebro. De fato, todo o seu corpo é parte de um sistema complexo que está produzindo decisões. Ele exemplifica isso com um momento de sua infância, quando visitou o campo de batalha de Gettysburg e assistiu a um filme sobre o evento. Por alguma razão, aquilo o fisgou. Ele ficou obcecado com a Guerra Civil, lendo todas as revistas e livros sobre o assunto. Ele não sabe por quê. Não há uma versão estranha de si mesmo aos 8 anos que pensou que o melhor a ser na vida era uma criança aficionada pela Guerra Civil. É uma forma muito estranha de ser. Ele não consegue explicar por que era assim, mas seu cérebro foi atraído para aquilo. Quando pensa nas explicações, ele não acredita que uma escolha independente estava sendo feita. Ele acha que aquilo simplesmente o fascinou. E ele brinca que, embora muitas pessoas possam gostar ou não dele nos comentários, ele não acredita que elas tenham uma escolha sobre isso. Elas reagirão a ele exatamente da maneira que seus cérebros as mandarem, com base em suas estruturas cerebrais, nas reações químicas em suas cabeças e também na codificação que possuem através de todas as experiências que tiveram na vida, que afetam ligeiramente essas estruturas cerebrais. Então, a questão do livre-arbítrio, para Klass, é uma questão de causalidade, ou por que as coisas estão acontecendo, ou por que as decisões estão sendo tomadas. Filosoficamente, existem basicamente 3 campos principais. Livre-arbítrio libertário. Esta é a ideia de que você tem uma capacidade independente de determinar o que seu cérebro decide fazer, separada do material físico em sua cabeça. O mundo não é roteirizado. Ele não se desenrola de acordo com padrões baseados em causa e efeito. Você tem uma agência independente separada da matéria física em seu corpo. Klass não diz que isso é impossível, pois não compreendemos a consciência, mas argumenta que se a concepção libertária for verdadeira, então praticamente tudo o que sabemos sobre ciência estaria errado. Por isso, ele não acredita nela. Mentalidade compatibilista. Este campo afirma que é possível ter simultaneamente determinismo, tudo o que acontece se desenrola em uma linha ininterrupta de causas e efeitos, e o mundo é efetivamente roteirizado, com tudo o que acontece agora sendo diretamente causado por algo que aconteceu há 13,8 bilhões de anos, e livre-arbítrio. O argumento compatibilista é que você escolhe o que quer fazer. Algumas pessoas dizem: você não pode querer o que você quer, mas pode querer o que deseja. Em outras palavras, você pode buscar seus desejos e preferências livre de coerção. Ninguém está com uma arma na sua cabeça forçando-o. Mas você não necessariamente pode escolher por que você gosta de algo. Se ele vai a uma sorveteria e decide que quer sorvete de menta com gotas de chocolate, ele sempre escolherá isso, na mentalidade compatibilista, porque seu cérebro tem uma certa estrutura e suas experiências anteriores foram positivas. Dado o estado de seu cérebro naquele momento, ele sempre escolherá isso. Mas ainda é livre-arbítrio, dirão eles, porque ninguém o forçou a pedir baunilha. Mentalidade determinista dura. Os deterministas duros concordam com o determinismo. Eles dizem: sim, há essa cadeia ininterrupta de causas e efeitos, e o mundo é efetivamente roteirizado, com tudo o que acontece agora sendo diretamente causado por algo que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Mas, para eles, isso não é livre-arbítrio. Na visão de Klass, a diferença entre os compatibilistas e os deterministas duros é basicamente uma questão de definição. O neurocientista Sam Harris, embora controverso em outras áreas, tem ideias muito persuasivas nesse ponto. Ele diz: a diferença entre os compatibilistas e os deterministas duros é basicamente se um fantoche gosta de suas cordas. Em outras palavras, você aceita que não tem controle sobre suas decisões porque o mundo está se desenrolando de uma maneira muito bizarra, mas roteirizada, onde seu cérebro está basicamente escolhendo as coisas para você e você não tem controle independente sobre isso. Você é basicamente um fantoche? Harris conclui que os compatibilistas têm uma saída fácil, dizendo que um fantoche é livre desde que ache suas cordas legais.
Então, essa é a parte do livre-arbítrio que é muito intrigante. Não temos respostas definitivas. Mas se Class tivesse que escolher um lado, ele estaria no campo determinista duro. A única rugosidade aqui é a mecânica quântica. Embora não compreendamos totalmente o significado da mecânica quântica, os experimentos são altamente verificados. E eles parecem mostrar que existe alguma aleatoriedade não diluída no nível atômico e subatômico. Isso cria a questão de que talvez o mundo não seja determinista afinal, talvez seja indeterminista, o que significa que às vezes existem coisas aleatórias que mudam a forma como o mundo se desenrola. Não sabemos totalmente. Existem diferentes interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos ou o superdeterminismo, etc., que podem coexistir com o determinismo. Outras interpretações, como a convencional interpretação de Copenhagen, são completamente incompatíveis com o determinismo. Class considera que é uma questão em aberto. Muitas pessoas acreditam no indeterminismo através de efeitos quânticos, mas não sabemos ao certo. A essência disso, para ele, é que você faz sua própria resposta. Você interpreta a evidência como achar melhor. Ele a interpretou para acreditar que não há livre-arbítrio. Cada um dará sentido a isso de uma maneira ligeiramente diferente, o que é, para ele, uma das coisas mais bonitas da experiência humana. 8 bilhões de nós podem ser apresentados com informações e experiências diferentes, e nossos cérebros, quer os controlemos ou não, interpretarão a realidade de maneiras ligeiramente diferentes. A questão é se você poderia ter pensado algo diferente do que você acaba decidindo no final. E ele diria não. O que entendemos mal sobre o conceito de gênio? A sorte no palco do sucesso. Um dos grandes mitos que nossa sociedade perpetua é que se alguém é super rico, deve ser um super gênio. Essa crença, segundo Brian Class, é falsa. E há algumas razões pelas quais ela se desfaz quando você começa a investigar as dinâmicas da correlação entre riqueza e talento. A sorte desempenha um papel muito maior do que nos é contado. Primeiro, é importante entender que algumas características humanas são distribuídas normalmente, ou seja, seguem uma curva de sino, como a altura. A maioria das pessoas se agrupa em torno de uma média, com poucos extremos. Você não vai encontrar um ser humano com 30 centímetros ou 60 metros de altura. No entanto, a riqueza não é distribuída assim. A riqueza tem uma cauda longa, uma distribuição que se estende muito no topo, com pouquíssimas pessoas extremamente ricas e um grande número de pessoas concentradas na base ou em rendas médias. Há pessoas que podem ser 100, 1000 ou até 1 milhão de vezes mais ricas do que outras no planeta. Essa disparidade gigantesca cria um descompasso, pois, para produzir essa cauda longa, é preciso ter muita sorte. O estudo favorito de Class que demonstra isso foi uma colaboração entre físicos e um economista. Eles desenvolveram um mundo falso com algumas relações rudimentares entre riqueza e talento. O talento, nesse modelo, é distribuído normalmente. A maioria das pessoas tem talento médio, com um pequeno número de super talentosos e um pequeno número de menos talentosos. Mas ninguém no mundo é 1 bilhão de vezes mais talentoso que outra pessoa. O talento é muito mais agrupado em torno de um valor médio. O que acontece é uma autosseleção de certos traços que tornam mais provável que essas pessoas se tornem super ricas depois de terem tido sorte, porque são gananciosas. Muita da mitologia em torno de bilionários e de figuras como Elon Musk infere retroativamente essa linha reta entre talento e riqueza, mas há muito mais acontecendo. A suposição imediata de que o gênio deve estar incorporado na pessoa que é financeiramente bem-sucedida em uma indústria é um grande mal-entendido de como o nosso mundo funciona e da natureza arbitrária e às vezes injusta com que talento e riqueza não estão estritamente correlacionados. Por que acreditamos em teorias da conspiração? A sedução da grande história. O mundo moderno está repleto de pensamento conspiratório, onde as pessoas veem um evento e elaboram uma história extraordinária, uma verdade oculta, que supostamente explica tudo. O problema é que muitas vezes essa verdade está errada, e às vezes as coisas simplesmente acontecem de forma aleatória, com causas muito pequenas. Isso é um desafio, porque nossos cérebros são programados para encontrar explicações que se encaixem em um padrão e, mais ainda, que se encaixem em uma narrativa, uma história que nos envolva.
É aqui que dois termos se tornam cruciais para entender o mundo das teorias da conspiração: viés narrativo e viés de magnitude. Vamos começar com o viés narrativo. O cérebro humano evoluiu para dar sentido ao mundo através de histórias. A razão para isso é que histórias possuem causas e efeitos limpos e organizados. Quando você entende uma relação simples de causa e efeito, é mais provável que você navegue pelo mundo de uma maneira que lhe permita sobreviver o tempo suficiente para se reproduzir. Essa é a força motriz da evolução. Ao longo do tempo, nossos cérebros se tornaram cada vez mais sintonizados com a detecção de padrões. Por causa disso, se alguém nos conta uma história, ela é muito sedutora. Parece plausível, mas se alguém nos diz que não há história, isso não nos atrai. O grande trunfo das teorias da conspiração é que elas não estão apenas contando uma história, elas estão contando uma história realmente boa. Há uma cabala oculta por trás de tudo o que está acontecendo. Há um padrão secreto que você só precisa ser inteligente o suficiente para detectar, e uma vez que você o faz, você pode ser induzido a um grupo de pessoas que entendem a verdade real. Essa cola social reforça o pensamento conspiratório. As teorias da conspiração prosperam no viés narrativo, porque enquanto um lado oferece um thriller, o outro lado diz, nada a ver aqui, e o cérebro é atraído pelo thriller. Mesmo que algumas dessas teorias sejam extremamente insanas e obviamente erradas, muitas pessoas ainda gravitam em torno delas porque são uma boa história. O viés de magnitude é uma ideia ligeiramente diferente. Quando pensamos na teoria do caos, sabemos que, às vezes, mudanças muito pequenas podem ter efeitos muito grandes. Por exemplo, a Primavera Árabe. Um homem decide atear fogo a si mesmo no centro da Tunísia porque está descontente com as suas perspectivas econômicas. Isso é o gatilho para o colapso de múltiplos regimes e também para uma guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas. Tudo rastreado a uma pessoa ateando fogo a si mesma na Tunísia em 2010. As teorias da conspiração em torno disso diriam que havia algo mais acontecendo, alguma grande trama, porque um evento aleatório de um homem causando todas essas catástrofes parece muito estranho para o cérebro humano processar. Além disso, temos eventos como a morte da princesa Diana, que também é uma área onde há muito pensamento conspiratório. Foi um acidente de carro, um evento aleatório, onde alguém estava dirigindo rápido demais e ela morreu. No entanto, quando você tem um evento consequencial, você quer ter uma causa consequencial, uma grande causa que o explique. Então deve haver algum tipo de história maior para dar sentido a essa tragédia. O mais extraordinário sobre isso, psicologicamente falando, dentro do pensamento conspiratório, é que pesquisas mostram que conspiracionistas podem sustentar ideias que são logicamente opostas entre si. Pessoas que acreditam em teorias da conspiração sobre a princesa Diana dirão simultaneamente que ela está viva e que foi provavelmente morta pelo governo britânico. Essas duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas eles preferem aceitar essa impossibilidade lógica a aceitar a explicação aleatória e banal de que ela morreu em um acidente de carro. Desbancar teorias da conspiração é muito difícil. Essa é uma das razões pelas quais elas são tão grudentas na vida moderna. As pessoas que tentam refutá-las, os verificadores de fatos, estão dizendo ao que Jonathan Gottschall chama de animal contador de histórias, que não há história. Somos animais que gravitam em torno de histórias. E as pessoas que tentam refutar o pensamento conspiratório dizem, nada a ver aqui. Nessa batalha, é uma luta que já está perdida, porque você está dizendo a alguém que está evolutivamente predisposto a acreditar em histórias que, não há história, siga em frente, nada para ver aqui. Esta é a melhor explicação para a pervasividade do pensamento conspiratório no mundo moderno. Somos expostos a ele muito mais através das mídias sociais e das formas como consumimos informações, e eles são simplesmente grudentos em nossas mentes porque estamos predispostos a padrões e somos alérgicos a explicações que envolvem aleatoriedade ou pequenas mudanças aparentemente sem importância. Outra razão pela qual o pensamento conspiratório é tão proeminente hoje é porque os pipelines de informação que usamos para obter conhecimento sobre o mundo mudaram completamente. Isso é algo diferente de qualquer outro humano que já viveu. A história dos fluxos de informação até agora tem sido uma história de expansão do número de pessoas que podem consumir informação, mas não do número de pessoas que podem produzir informação.
A imprensa, o rádio, o telegrafo, o jornal, todos eles tinham um pequeno número de pessoas que escreviam as notícias e um número maior que as consumiam. A internet mudou essa equação para sempre. Pela primeira vez, passamos da comunicação poucos para muitos, para muitos para muitos. Expandimos drasticamente o grupo de pessoas que podem criar informação e disseminá-la instantaneamente em todo o mundo. Isso significa que a barreira de entrada para ideias malucas é significativamente menor do que costumava ser. As pessoas são rotineiramente expostas a pensamentos conspiratórios em suas vidas diárias, de maneiras que não eram verdadeiras no passado, porque você tinha que procurar boletins informativos conspiratórios, por exemplo, em vez de simplesmente consumi-los passivamente ao entrar na internet. Essa combinação das mudanças nos pipelines de informação, aliada à nossa predisposição evolutiva para a contação de histórias e detecção de padrões, é uma tempestade perfeita para a ascensão das teorias da conspiração como um grande motor em nossa política moderna. É um desenvolvimento muito perigoso, porque se não conseguimos concordar sobre a realidade, não conseguimos fazer concessões. E as democracias são baseadas em um senso compartilhado de realidade e na concessão que é forjada dentro dele. É por isso que há tanta polarização e colapso democrático em todo o mundo. Simplesmente habitamos realidades diferentes devido ao grande aumento do pensamento conspiratório. Nossos vieses cognitivos conspiratórios, as armadilhas da mente. Para entender as teorias da conspiração em sua essência, precisamos nos aprofundar em 3 vieses cognitivos principais que moldam nossa percepção e nos tornam vulneráveis a essas narrativas. O mais extraordinário sobre isso, psicologicamente falando, dentro do pensamento conspiratório, é que pesquisas mostram que conspiracionistas podem sustentar ideias que são logicamente opostas entre si. Pessoas que acreditam em teorias da conspiração sobre a princesa Diana dirão simultaneamente que ela está viva e que foi provavelmente morta pelo governo britânico. Essas duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas eles preferem aceitar essa impossibilidade lógica a aceitar a explicação aleatória e banal de que ela morreu em um acidente de carro. Desbancar teorias da conspiração é muito difícil. Essa é uma das razões pelas quais elas são tão grudentas na vida moderna. As pessoas que tentam refutá-las, os verificadores de fatos, estão dizendo ao que Jonathan Gottschall chama de animal contador de histórias, que não há história. Somos animais que gravitam em torno de histórias, e as pessoas que tentam refutar o pensamento conspiratório dizem, nada a ver aqui. Nessa batalha, é uma luta que já está perdida, porque você está dizendo a alguém que está evolutivamente predisposto a acreditar em histórias que, não há história, siga em frente, nada para ver aqui. Esta é a melhor explicação para a pervasividade do pensamento conspiratório no mundo moderno. Somos expostos a ele muito mais através das mídias sociais e das formas como consumimos informações, e eles são simplesmente grudentos em nossas mentes porque estamos predispostos a padrões e somos alérgicos a explicações que envolvem aleatoriedade ou pequenas mudanças aparentemente sem importância. Outra razão pela qual o pensamento conspiratório é tão proeminente hoje é porque os pipelines de informação que usamos para obter conhecimento sobre o mundo mudaram completamente. Isso é algo diferente de qualquer outro humano que já viveu. A história dos fluxos de informação até agora tem sido uma história de expansão do número de pessoas que podem consumir informação, mas não do número de pessoas que podem produzir informação. A imprensa, o rádio, o telegrafo, o jornal, todos eles tinham um pequeno número de pessoas que escreviam as notícias e um número maior que as consumiam. A internet mudou essa equação para sempre. Pela primeira vez, passamos da comunicação poucos para muitos, para muitos para muitos. Expandimos drasticamente o grupo de pessoas que podem criar informação e disseminá-la instantaneamente em todo o mundo. Isso significa que a barreira de entrada para ideias malucas é significativamente menor do que costumava ser. As pessoas são rotineiramente expostas a pensamentos conspiratórios em suas vidas diárias, de maneiras que não eram verdadeiras no passado, porque você tinha que procurar boletins informativos conspiratórios, por exemplo, em vez de simplesmente consumi-los passivamente ao entrar na internet. Essa combinação das mudanças nos pipelines de informação, aliada à nossa predisposição evolutiva para a contação de histórias e detecção de padrões, é uma tempestade perfeita para a ascensão das teorias da conspiração como um grande motor em nossa política moderna. É um desenvolvimento muito perigoso, porque se não conseguimos concordar sobre a realidade, não conseguimos fazer concessões.
E as demografias são baseadas em um senso compartilhado de realidade e na concessão que é forjada dentro dele. É por isso que há tanta polarização e colapso democrático em todo o mundo. Simplesmente habitamos realidades diferentes devido ao grande aumento do pensamento conspiratório. Nossos vieses cognitivos conspiratórios, as armadilhas da mente. Para entender as teorias da conspiração em sua essência, precisamos nos aprofundar em 3 vieses cognitivos principais que moldam nossa percepção e nos tornam vulneráveis a essas narrativas. Viés de magnitude. Este é a crença de que qualquer grande evento deve ter uma grande causa. Em grande parte do nosso pensamento sobre o mundo, operamos com relações lineares. Um pequeno efeito deve ter uma pequena causa, e um grande efeito deve ter uma grande causa. Mas, como vimos na teoria do caos, essa é uma maneira incorreta e impossível de imaginar o mundo, porque muito frequentemente, pequenas mudanças produzem grandes efeitos. As teorias da conspiração giram em torno de momentos de grande impacto, como o 11 de setembro ou a morte da princesa Diana. Não conseguimos aceitar que a explicação possa ser algo pequeno e banal, como um acidente de carro. Tem que haver forças ocultas por trás. É aqui que o viés de magnitude nos leva a entender mal o mundo e a superinterpretar as teorias da conspiração como explicações plausíveis para grandes eventos. Viés narrativo. Já falamos sobre como o cérebro humano evoluiu para dar sentido à realidade através de histórias. A razão para isso é que histórias envolvem uma relação muito limpa de causa e efeito. E para o cérebro de um caçador-coletor, que ainda compõe cerca de 98% da nossa experiência humana, que vivia em um mundo onde relações simples de causa e efeito eram a chave para a sobrevivência, entender narrativas era essencial. O problema é que quando algo aleatório ocorre, não aceitamos que a causa aleatória tenha produzido o resultado. Em vez disso, queremos uma história. E as teorias da conspiração não são apenas histórias, são histórias muito boas, thrillers dignos de filmes. O grupo que tenta desbancar as conspirações, por outro lado, diz: não há história aqui. Nesse embate, é uma batalha perdida, porque você está dizendo a um animal contador de histórias, predisposto evolutivamente, que não há história, que é para seguir em frente. Viés teleológico. Este é efetivamente a crença de que tem que haver uma razão para tudo. Tudo acontece por uma razão. É o viés teleológico em uma frase. Brian Klaas, como comentarista, relata que na televisão não se pode dizer "eu não sei", nem "talvez isso tenha sido apenas arbitrário". Coisas aleatórias acontecem. Isso não dá boa audiência porque o público não quer que o convidado também não saiba. Então é preciso encaixar o mundo em explicações muito claras, onde uma causa exata produziu um efeito exato. Você ouve isso nas notícias do mercado de ações. Os mercados estão reagindo a tal coisa hoje. É aí que você deve se preocupar que o viés teleológico tenha se infiltrado no pensamento da pessoa que está falando. Porque a economia e o mercado de ações são instituições incrivelmente complexas, que não têm uma única causa para um único efeito. As teorias da conspiração prosperam em todas essas formas de vieses porque, em última análise, elas as costuram em uma única e muito convincente, grande razão para as coisas acontecerem. Uma história bonita, e uma que lhe dá uma razão para dar sentido a algo desconcertante e consequencial que ocorreu no mundo. É por isso que a capacidade de desbancar teorias da conspiração é um desafio tão grande para as forças que buscam fornecer evidências baseadas em fatos para pessoas que estão especulando no reino desses 3 vieses cognitivos. Desbancar teorias da conspiração é realmente difícil por todas essas razões, mas ainda assim devemos tentar, porque é muito importante garantir que as pessoas não entendam fundamentalmente mal o mundo, ou votem baseadas em teorias da conspiração que são, em última análise, falsas. No entanto, é muito difícil fazer isso. A melhor maneira de seguir em frente é tentar limpar os pipelines de informação que usamos para dar sentido ao mundo, garantir que boas informações sejam fornecidas às pessoas e também fornecer verificações de fatos detalhadas, que abordem as partes da teoria da conspiração que formam a boa história e as expliquem de forma clara para mostrar por que estão incorretas. Muitas pessoas não ouvirão, essa é a natureza da realidade.
Entendemos que isso não atingirá a todos, mas vale a pena tentar. E se você entender que parte da razão para o viés narrativo, ou para o viés de magnitude, ou para o viés teleológico está por trás dessas teorias da conspiração, você pode desbancá-las com mais eficácia. E é aqui que, quando as pessoas simplesmente dizem, você é um tolo, como você poderia acreditar nisso? É melhor engajar nos termos que a pessoa entende o mundo e então explicar. Essa história está incorreta. Aqui está uma história melhor. E a história real é verdadeira. Não funcionará sempre, mas é definitivamente algo que precisamos fazer porque é uma parte enorme do problema fundamental que estamos enfrentando na sociedade moderna e nas democracias modernas. As pessoas não habitarem a mesma realidade porque acreditam nesse pensamento conspiratório. Mergulhe fundo no inesperado. O segredo da realidade está aguardando. Se essa jornada pelos acausos, pelo caos, pela interconectividade, pelas complexidades da existência te intrigou e te fez questionar o que você realmente controla, então você está no caminho certo. A verdade é que mesmo na dança imprevisível do universo, onde o acaso parece reinar, há um poder sutil, mas imenso, que você pode desvendar. Você já percebeu que o que você não vê é muitas vezes o que mais molda a sua vida? Aqueles pivôs invisíveis, as ondas de impacto que se espalham de eventos minúsculos, eles são a essência da realidade. Mas e se você pudesse, mesmo sem controlar o rio, aprender a navegar melhor suas correntes, a sentir as brisas sutis que podem levá-lo a novos horizontes? Lembre-se, nós não controlamos nada, mas influenciamos tudo. Essa não é uma frase para a resignação, mas para o empoderamento. Ela liberta você da culpa esmagadora e da falsa ilusão de que cada revés é uma falha pessoal. Ela te convida a abraçar a imprevisibilidade com uma mente aberta e um coração curioso. Se você está pronto para ir além das narrativas simplistas e desvendar as forças ocultas que verdadeiramente moldam o seu mundo e o universo, se quer compreender como suas ações, por menores que sejam, se entrelaçam na vasta tapeçaria da existência, e como a mecânica quântica nos oferece um vislumbre de uma realidade ainda mais surpreendente. Não se contente com as aparências. Desperte para a profunda interconectividade da vida. Aprofunde-se no conhecimento que revela como o seu eu interior se relaciona com a complexidade do universo.